E você, preparado para conhecer os mitos e verdades sobre BIM e as novas tendências aí para 2025? Hoje aqui no nosso podcast nós vamos falar disso, desse tema que é muito relevante, que é presente no nosso dia a dia. E estamos aqui com duas feras que vocês vão conhecer e fique até o final que tem muito conteúdo legal. Sou o Pedro Neri, CEO da PhD Engenharia. Eu sou o Pedro Moraes, diretor de operações da PhD Engenharia, em mais um PhD Podcast. Exatamente. E a gente tá aqui, gente, com conteúdo muito relevante, com duas feras, Lucas Batista e José Vargas, dois amigos. Vou falar assim, rapidamente, eu conheci essa turma aqui, eles que me direcionaram pro BIM, né, 2018. Quando eu comecei a escutar o que é BIM, eu falei, que é esse músico que tinha aí desse BIM, o que é esse tal de BIM? Essa turma aqui que me direcionaram, né? Eu estava num curso e aí a pessoa me direcionou para o Vargas. E aí fui encontrar com o Vargas lá em São Paulo. E aí o Vargas falou, ó, para essa área sua, vai aí no Lucas. Foi e conheci o Lucas. Então é um prazer tê-los aqui nesse podcast, né, Moraes? É isso aí. Realmente são referências para a gente de BIM. E graças a Deus e graças ao nosso movimento aí, vocês estão junto com a gente. Sejam bem-vindos. Se apresentem e realmente obrigado aí por estar com a gente. Boa. Vou deixar o José, que eu já falei muito no último podcast. Vai lá, Vargas. Bom, eu sou o José Vargas, né, ou só Vargas, como o pessoal me conhece. Hoje eu sou coordenador de qualidade BIM na PhD, né, com muito prazer. Eu fiquei muito feliz assim, com o convite. Né, todas as pessoas aqui eu conheci antes de entrar na PhD e eu sempre quis assim, trabalhar com, né, quem eu admiro, assim, todo mundo, o Pedro, que eu conheci, o Lucas. Né, até a gente estava falando antes do podcast como é que a gente se conheceu também, que foi bem curioso, né, eu posso contar aqui. Pode falar. E o Moraes também, né, que a gente conheceu num projeto, né, que a gente trabalhou uns 2, 3 anos atrás, Claro. assim. Posso falar, então? Pode, fala. Então Fica à vontade aí. Fala um pouco da sua experiência aí de BIM e contextualiza aí para a gente começar. Bom, eu vou contar, né, como é que eu conheci o Lucas. Em 2016, eu tinha saído de um trabalho, né, como administrador 3D. Na época, a gente nem chamava de BIM Manager, coordenador BIM. Era administrador 3D, né, na Engemex, que era uma empresa de automação de projetos. A gente não usava mesmo BIM, né? A gente usava automação de projetos e administrador 3D, porque era a pessoa ali responsável por administrar os softwares, né, de engenharia. Então, a gente era uma equipe de suporte para engenharia, como seria hoje uma equipe de BIM nas empresas. E aí, na época, eu saí dessa empresa, né? Era uma época ali de crise também do mercado, né, de engenharia no Brasil. E aí, numa entrevista de emprego, né, acho que era uma dinâmica de grupo já, numa construtora que estava contratando para começar a ter um núcleo BIM dentro dela. E foi muito engraçado porque acho que todo mundo foi para essa entrevista com a expectativa de que ia ser uma das poucas pessoas. Não tinha ninguém no mercado. Eu tava com essa expectativa. Só vai estar eu nessa entrevista. Porque o mercado de BH a gente não tinha essa noção, né, de quem que trabalhava com BIM. Isso em 2016 não existia esse movimento que existe hoje, né? E o networking também que existe hoje em torno do BIM. Então, eu cheguei lá, né, e tinha o Lucas e mais, sei lá, 6 pessoas, 5 pessoas, né, e acho que eu fiquei e todo mundo ficou também, tipo assim, nossa, caramba. Né? Não, mas os outros só sabia de CAD, não sabia de ver. Alguns a gente até conhece, né, José? Então... Tem uma turma fera. Tinha o Lucas, tinha o André, né, o André, que era sócio do Lucas. Que foi quem passou. Que foi quem passou, conseguiu a vaga, né, tinha o Rodolfo Provetti, que é um grande amigo meu hoje, que também trabalha como BIM Manager. E acho que mais 2 outras pessoas assim que também trabalhavam em outras empresas de engenharia, né, que tinham às vezes esse setor de modelos 3D, projetos 3D ou projetos inteligentes, como o pessoal chamava na época. E aí eu fiquei impressionado mesmo, por exemplo, pessoal que já tem uma experiência, né, de alguns anos, o que era para mim assim, porque eu comecei a trabalhar com BIM em 2014, né, full time mesmo. 10 anos. Então, foi impressionante. E aí a gente saiu da dinâmica, né? E eu particularmente, eu achei que eu não fui muito bem e tal.
Mas aí eu achei super legal porque o Lucas, ele falou da época da BeamLab, né? Que ele tinha essa empresa junto com o André e qual que era a proposta. E aí, no ponto de ônibus, né? Voltando para casa, assim, eu abordei os dois, assim, e perguntei o que vocês estavam fazendo, etc. E a gente trocou contato e começamos a conversar. Legal. E aí a gente achou justamente que essa ideia, assim, de conhecer mais pessoas que trabalhassem com BIM aqui em BH, especificamente, porque na época de 2014 a 2016 eu frequentei, acho que uma vez, o AU Brasil, né, que era o evento da Autodesk que acontecia em São Paulo. Então era o único evento assim que se falava alguma coisa de BIM de referência até nacional, né? O pessoal todo ia para lá. E nessa época você já tinha os influencers assim de BIM, né? Uma galera que já era mais famosa assim, né? O Alex Just, o Alan Araújo, né? Umas pessoas assim famosas nos primeiros tutoriais, né? De Revit, etc. David Beam, né? David Beam, né? David Pinto, etc. E aí, então a gente começou a conversar, né? A gente marcou um café, né? No Guaja, na época, para tentar montar algum tipo de encontro, né? A ideia era ser um meetup, né? Que todo mês a gente se reunisse para a gente trocar experiências, né? De, por exemplo, falar o que estava fazendo, o que está dando certo, errado, mostrar né? case, né? E acho que essa ideia de fomentar. E também porque eu sempre tive essa ideia, assim, eu brinco com todo mundo, né? Até hoje, que o meu passatempo favorito é ver os outros trabalhar. Porque eu sempre gostei de saber como que as pessoas fazem as coisas, para às vezes saber se eu estou fazendo alguma coisa de uma forma que é menos eficiente, e para aprender mesmo, né? E de curioso, né? Sempre fui curioso e tal. Então a gente veio com essa ideia, né, de criar um meetup. Aí a gente chegou a organizar um meetup, né? Na época a gente marcou num bar, assim. A ideia era ser uma coisa diferente, não muito formal e tal, que tivesse um projetor, mas que depois virasse um happy hour, né? A gente organizou, acho que era um grupo de mais ou menos umas 6 pessoas também, assim, né? Eu, você, o André. Que estavam liderando, sim, mas o evento acho que teve bastante gente, teve, né? A gente até surpreendeu porque essa sensação de isolamento que a gente tinha, né? Que o José tinha, que eu tinha também, lá meio começou a se quebrar ainda mais, porque a gente fez a chamada e, sei lá, deu umas 30 pessoas, não sei. Sim. Então, 30 pessoas não necessariamente que estavam mexendo com o BIM já, mas pelo menos tinha interesse, né? A gente, legal, né? Tem alguma coisa aí. Sim. Então, esse é o berço da CBIM, né? Começou a CBIM. Eu fui nos eventos da CBIM depois. Né? E aí o Tomás foi nesse evento. Olha. Né? Então foi nesse evento que eu conheci o Tomás, que aí fez o curso contigo e aí apresentou a gente. Um abraço pro Tomás aí, ó. Né? Tomás e Ujo. Hoje é um network pesado. Tomás hoje é um mega empresário de lojas de brinquedo, cara. É mesmo? E eu ainda vejo ele projetando as lojas usando o isso que eu ia perguntar, se ele usa BIM no projeto. Fazendo umas fabricações digitais, legal, assim, cara, ele é fera demais. Um abraço aí, eu fui no escritório do Tomás, era aqui na Savassi aqui. Uhum. E o Lucas, né, tá aí, tamo junto aí também desde essa época, né, Lucas? Já esteve com a gente aí no podcast. Fala um pouquinho aí. Eu acho que eu já falei bastante da minha história, né? Mas é interessante, na hora que o José estava falando, eu fui pensando assim, como que as coisas se conectam, né? Eu falei que na época do BIMMAP, eu criei o BIMMAP e buscando empresas aqui em Minas, tinha só a Engemex, que era a empresa que ele trabalhava, né? Então, como é que... os figurões que ele citou, que ele já conhecia, eram os mesmos que eu encontrava também. Então, como é que as histórias elas se conectam, né? E como é que, de novo, esse networking é muito importante, né? Como Sem que... dúvida. Essas conexões, né? O BIM preza muito por isso, né? Colaboração. Então, olha só, a gente começou de uma parte menos técnica e mais de contato, de colaboração, né? Mesmo. E depois foi ter aquela coisa técnica de ter realmente conteúdo ali. Então, realmente, isso é bem importante. E a nossa história também. Né? Propósitos se conectam, Propósitos se conectam. E os dois aqui, gente, né? Para quem conhece a CBIM, né? Foi quem fundou aí, né? Foram os dois aqui. Depois eu entrei um tempo depois. Mas a Câmara BIM aí, que é a mais, né? Pelo que até onde eu sei, é a mais relevante aí do Brasil e tal, de pessoas, né? Que aí foram os dois aqui que fizeram esse movimento para alavancar o BIM no Brasil. E estamos aqui hoje para falar exatamente desse tema com dois
especialistas pra gente aprender um pouco aqui, né? Isso, hoje a gente vai só aprender aqui, Pedrão. Nós vamos começar fazendo um bate-bola. Trazendo alguns mitos e verdades. O Vargas estava brincando, ele veio do período paleolítico, né? Depois ele vai dar uma palhinha aí da época. Mas para a gente debater um pouquinho o seguinte, a gente fazer algumas perguntas aqui na mesa do que a gente já escutou de gestores, projetistas, de pessoas que querem ou têm interesse de trabalhar com BIM, mas quais são as principais barreiras? E a gente vai conversando aqui se isso de fato é verdade ou não. Primeiro mito que eu queria trazer aqui é trabalhar com BIM gera um trabalho, né, braçal muito maior do que o projeto 3D. Como que funciona isso? Qual que é o ganho, perda? Como que funciona isso? O AutoCAD, né? Que o 2D, né? Também. Quer falar? Eu acho, em termos assim, de trabalho braçal, eu acho que é um trabalho muito mais... adiciona uma camada de intelecto a mais, né? Porque, por exemplo, algumas funções mudam de mãos. Por exemplo, o trabalho de orçamento, por exemplo, eu delego um pouco para o projetista, né? O projetista ele tem um trabalho a mais de me dar mais especificações nos modelos, né? Com informações, etc., para que meu levantamento de quantidade seja facilitado para o orçamentista. Né? Por outro lado, também gera um... Então, assim, eu acho que gera um esforço maior, pelo menos no começo. Mas depois que vira uma coisa natural, né? Tá no DNA da empresa, a gente... Até a Mariana Macedo, que é até uma influencer, assim, né? Ela é bem conhecida por dar palestra de inovação, etc., trabalhar com isso. E ela fala que o BIM ele vai, né, ser mais bem sucedido quando a gente parar de falar sobre BIM. Né? Quando ele entrar na cultura, né? Porque o que eu falo... Assim, já é normal, né? Já virar normal. O que é difícil nos projetos não é o BIM, é a engenharia ali, né? Só que a gente precisa ter alguns skills aí a mais, né? Os hard skills, soft skills também. O Pedro tava falando, né, sobre mitos, coisas que o projetista fala. Eu tenho um caso de uma amiga minha que é BIM manager numa empresa e ela falou que encontrou uma pessoa, né, muito resistente, um projetista muito resistente dentro da empresa. Uma pessoa mais velha, né, um projetista que provavelmente é muito bom tecnicamente, mas o cara era muito contra e ele se manifestava sobre isso, né? Então ele falava assim que BIM ele só conhece o Bin Laden. Era o problema que eu tinha com o nome E joga bomba nos outros. O nome da Bin Laden era isso. Toda reunião era lá vem o Bin Laden. Era Mas assim, no sentido de que para ele parecia, né, ser um esforço muito maior ou até desnecessário, né? E talvez a visão que talvez ele tivesse é de que o modelo 3D, né, ele surge depois que eu faço o projeto ali para mostrar o projeto, etc. Então é uma falta de entendimento assim dos outros benefícios, né, que ele pode trazer. Sem também. dúvida. Nem sempre é só o tempo, né? Hoje a gente estava justamente numa reunião com um projetista e aí no projetista é sempre essa mesma dúvida, né? Eu cobro a mais ou não pelo BIM, né? Por fazer em mim, porque o projetista o custo dele é HH. Sim. Então ele sempre pensa nisso. Poxa, eu estou começando a gastar um pouco mais de tempo que eu gastava para fazer algumas coisas, né? E tá tudo bem, né? Só ele tem que entender que existe uma curva de aprendizado, não tem como fugir disso. Lógico que você consegue mitigar essa curva, mas é impossível. Qualquer coisa, né? Existe lá, acho que eu falei no último podcast do modelo Kubler-Ross, né? Você tem uma etapa onde as pessoas vão ser detratoras, depois elas vão experimentando, vão melhorando. Então, isso é natural, não tem como fugir disso. A questão toda, eu acho que, em conta com o que o Vargas está falando, né? É a gente tomar as decisões certas na hora certa. É fazer... e aí tem muito a ver com planejamento, conecta muito com o que a gente acredita na PhD, né? Que é trazer a curva de esforço para... Vamos planejar o quanto antes. Construtibilidade, que a gente fala muito, né? Por que deixar para planejar só lá na frente, na hora que a obra já está para começar? Por que não fazer isso ao longo do projeto? Isso é o que eu sempre via lá no início nas teorias de BIM, né? E você acabou vendo pouco isso na prática, né? O pessoal foi muito para o lado da tecnologia, e eu acho que esse é um dos grandes mitos, né? De que BIM ainda é um software, acho que a gente ainda não venceu 100% essa fase. Então, esse entendimento de que é um processo, que eu tenho que antecipar decisões, né, a gente ainda está
tem muito a crescer. Culturando né? ainda no mercado. Exatamente. Posso complementar Claro. mais uma coisa? Né, que também tem a questão, por exemplo, ele se torna mais trabalhoso quando a gente mantém algumas Os vícios... Isso, né? Por exemplo, geração de desenhos. Né? Hoje, como que é o modelo? Eu faço o projeto, alguém analisa esse projeto, aprova. E aí, para aprovar, mesmo tendo modelo, eu exijo o desenho. as pranchas. Porque eu ainda não adquiri a habilidade de analisar o modelo. De usar, né? Então, o projetista ele acaba sobrecarregando, né, acumulando uma atividade ali. Então, faz sentido mesmo ele né, ter mais trabalho. Se a gente, né, ensinar ou aprender a consumir o modelo, o cliente, né, quem está avaliando o projeto, né, a gente vai direto para o produto que agora é o modelo, o projeto é o modelo. Né? E a gente avalia na fonte e a gente não necessita mais da geração de desenho durante a fase de desenvolvimento de engenharia. Né? Na obra, eu vou gerar lá os documentos normalmente, etc. Mas Isso é uma das faz- coisas, por faz exemplo, todo que é um desperdício, né? Que Sem a gente dúvida. acaba não eliminando e aí que pode dar a impressão de que a gente tem mais trabalho. Que a gente tem mais trabalho. Exatamente. Né? Porque apesar de ser automatizada a geração de desenho, não é assim, né? Não é um estalar de dedos. E isso aí, eu depois você volta para o mito, mas eu vou fazer só um adendo aqui. Né? O pessoal faz o modelo ali, trabalha em BIM, e aí, por algum motivo, chega na obra, emite e imprime os A1 lá, os A3, sei lá, né? O formato. Né? Na visão de vocês, assim, por que né, o que acontece nesse caminho aqui que aí, por que o BIM não consegue chegar na obra, né? Porque aí, na minha visão, nós saímos do CAD por um momento, mas volta pro CAD para chegar na obra, entendeu? Assim, o que acontece, né, a visão de vocês? Eu tenho uma visão de que hoje, né, isso é algo que os owners ainda não fizeram, né? Aquela migração de realmente entregar um modelo BIM para a construtora. Esse é o primeiro ponto. E isso parte muito também da questão cultural, né? Os projetistas acabaram tendo um certo protecionismo com as bibliotecas, né? Então eles não querem, às vezes, entregar um modelo nativo. E aí, quem vai construir, a gente estava discutindo sobre isso hoje, né? Lá na PhD, né? A questão do as-built. Como é que eu vou gerar um as-built, né? Então, se eu tiver já um modelo que foi feito na engenharia, é muito mais fácil eu só atualizar esse modelo, né? Tem formas de a gente fazer isso com IFC e tudo mais, mas é mais trabalhoso. A gente estava discutindo sobre umas possibilidades. Mas então, assim, se o owner já conseguisse montar esse processo, e aí eu acho que conecta um pouco com a IPD, né? Da gente ter processos mais integrados, com mais colaboração entre as partes, né? Eu acho que isso tende a diminuir. E não só a passagem da engenharia para a obra, mas da obra para a operação, que é algo que a gente também já está mirando. Isso aí é outro. Então, é a passagem de bastão. Tem até os gráficos, né, que mostram o nível de informação vai avançando, aí ele cai. Aí ele vai avançando e cai. Exatamente. E que o BIM deveria fazer assim, né? Deveria... Sim, exatamente. Mas isso nem sempre acontece, né? Mas o que a gente tem visto é exatamente isso, assim. Por exemplo, quando você usa um determinado tipo de software, você começa a saber se aquele projeto 2D que você está vendo foi gerado a partir de um modelo, extraído a partir de um modelo, né? Dá para ver direitinho. Então, por exemplo, quando usa Revit, deixa eu ver o desenho. Aí você vê você bate o olho no desenho, você sabe que foi feito no Revit. Então, por exemplo, hoje o projeto de terraplenagem você pode ter certeza. O cara não fez aquilo puxando linha. Ele fez num Civil 3D, num software que já gera modelo, né? Então, às vezes é um desconhecimento justamente do que eu estava falando antes, de que às vezes o projeto não foi analisado via modelo, foi via prancha, né? Mas às vezes foram usados softwares ali para desenvolver. E aí existe essa briga, assim, né? Eu não não me contrataram em BIM, então eu não vou entregar o modelo, né? Aí tem uma conversa sobre aditivo, etc. Mas que também existe esse desconhecimento desse olhar, né? Do cliente de olhar para o produto e pensar, isso aqui pode ter sido gerado por um modelo. Será que rola de eu pedir? Né?
Vamos pedir. Ou contratar antes, né? Alinhar entre as partes, alinhar com o projetista, entregue, cara, olha, faz um BEP, pré-contrato, que, né? Mas fazendo o advogado do diabo do cliente, do owner também, é porque às vezes o owner está nessa etapa de transição e ele ainda não tá maduro, de maturidade. No timing do projeto ali, ele percebeu no final do projeto que ele quer fazer um uso do modelo, né? E a gente enfrenta isso no dia a dia. O dia a dia nosso. Às vezes a gente pega o projeto em 2D, a gente modela para gerar um modelo que a gente gostaria que já tivesse chegado. E assim, também tem outra questão que o modelo de projeto muitas vezes não encaixa com o modelo de como que a obra vai andar. Né? Em questão assim, de fisicamente estar dividido. Né? Hoje a gente tem trabalhado com muita obra de terraplenagem. Então, assim, só ter a superfície ali não é o suficiente. A gente precisa dos sólidos, a gente precisa dos pedaços, né? A questão do AWP, de dividir, de ter a parametrização. Só que a gente também tem tido resultados legais, às vezes, com a própria construtora, né? Porque a construtora, às vezes, tem já uma sessão técnica ali que o cara já domina um civil 3D. A metodologia executiva junto ali, né? E que você consegue dividir só de forma... direciona e já tem algum ganho, né? Legal. Então... E os caras modelam, às vezes, em 3D, projetam em civil 3D, mas não sabem usar o 3D mesmo ali e jogar isso por um Navisworks, sei lá, num software de coordenação e dar sequência nos outros usos ali, né? Então, às vezes, assim, ele está 95% de conhecimento, que é, né? Se for pegar o Civil 3D como exemplo, é um software bem complexo, muita ferramenta. Então, o cara já sabe 95%, os 5% ali, talvez o percentual seja diferente, né? Mas é só ele realmente aprender a mexer naquilo. E a outra coisa, você não vai encontrar, é muito raro você encontrar uma construtora que já já antecipou essa necessidade de fazer esse BIM pré-obra, assim, né? De ela ter essa iniciativa, né? Você tem casos raros, assim. A 5 que ela entra depois, né? A 5 Engenharia, que é do mercado imobiliário de São Paulo, a Racional Engenharia, que você tem o VDC lá deles, né? Ela entra lá no início do processo. Mas são exceções, né? Sem dúvida. São exceções. Os nossos clientes, né, geralmente não tem alguém para eu falar assim, o que é o cara de BIM aí? Não vai ter. Mas também porque o owner, o cliente, ele não ainda começou não a exigir. Porque é ele que tem a influência nesse processo, né? A partir da hora que ele... E assim, é muito engraçado que a gente chega no cliente e fala assim, cara, comece a exigir. Aí ele chega para você e fala assim, mas eu não tenho quem me forneça. Lógico, você não vai ter quem te forneça se você não exigir. Então vira um problema do ovo da galinha e aí gera essa inércia assim, no mercado, né? Porque também as pessoas não falam assim do como. Como que a gente exige, como que a gente faz na prática, né? Então ficam essas conversas assim, modelo, as-built, 4D, 5D, que todo mundo sabe que eu odeio esse negócio dos Ds, né? Vou deixar bem claro. Somos dois. Mas então a gente não entra no detalhe assim de como que a gente vai fazer de né, metodologia, etc. Então, e acho que às vezes também quem está implementando o BIM dentro da parte do cliente, né, não tem esse conhecimento para ninguém chegar e falar para ele, né? Como, né? Porque é uma coisa criativa, assim, a gente tem que criar a forma, novo, né? Como que eu vou especificar isso num contrato para o cara? O cara vai ter que ter um modelador lá para fazer o modelo, como é que vai ser? BEP. Mas é por isso que nós estamos aqui, né? Nesse podcast é para trazer para vocês realmente o que a gente está vendo aí de mais novo, né? Que o mercado está exigindo, nos grandes players aí que a gente tem atuado. Hoje nós temos um time forte de BIM aí. Tá aqui, né? Dois líderes aí desse time. E é isso que a gente quer trazer. O que o mercado está falando de BIM, a gente quer aculturar, né? E esse é o movimento, né? Que a gente está aqui com vocês hoje. Isso é importante. E outro mito, né? Que a gente vê muito no mercado é o modelo, né? 3D. A gente começa a receber em obras, acredito que muita gente que trabalha em projetos já recebe o modelo 3D. A maquete. A maquete, né? E aquilo é vendido como BIM. Qual a grande diferença de você receber um modelo BIM, uma maquete 3D? O que você, na obra agora, consegue extrair? Quais são as diferenças? E a gente modela. E os modelos BIM são utilizados só para obras de grande porte, de porte ou envergadura maior? Ou para qualquer tipo de projeto você pode usar o modelo e o BIM, né? Por si só. Eu acho que tem a questão da informação, né? Assim, conceitualmente, a minha opinião é que
esse modelo que é só uma casca, ele é um modelo BIM, na minha visão. Porque ele tem... Porque a gente às vezes fica muito focado, às vezes, também na informação, né, textual, mas esquece que X, Y, Z, tamanho, comprimento, são informações, né? Então, isso é um modelo. A questão toda é que a expectativa que se cria em cima desse modelo. Então, se você quer extrair quantitativo, esse modelo certamente não vai bastar. Então, agora, não, eu quero realmente extrair, então o que eu tenho que ter de informação ali, como que eu tenho que seccionar esse modelo, aquilo tudo que a gente sempre fala, para que eu consiga fazer esse uso. Então, tudo é sempre isso, é objetivo. O que você quer fazer com esse modelo? Se você estiver bem alinhado que... Eu já fiz vários serviços assim de modelar para compatibilizar. Gera resultado? Gera pra caramba. Dependendo do tipo de obra, né? Você consegue pegar coisas que você antecipa a decisão e coisas que o cara ia gastar lá na frente uma fortuna, ele gasta menos aqui no início. Já resolve uma série de problemas. Mas não dá para criar uma expectativa enorme em cima daquele modelo. Né? Uhum. E tem que estar claro para quem contrata, né, qual o modelo, né? O que ele quer daquilo, né? Ele quer fazer um planejamento virtual, 4D, ou quer extrair quantidades, né? O que ele quer, ou quer só um visual. O que acontece muito que chega para a gente, né? Hoje, e aí a gente tem, para fazer o que a gente precisa ali, construtibilidade e tal, uma coordenação, a gente tem que remodelar, parametrizar de novo, fazer um novo BEP. Que faz parte das nossas soluções e nós estamos aí para isso. Mas isso é que acontece, né? Mas acontece muito assim, da gente receber um modelo que às vezes tem mais geometria e não foi acordado nada né, sobre informação. Mas às vezes a gente recebe um modelo lá, clica nessa viga aí, vê o que tem de propriedade. Às vezes tem algumas coisas ali, né, que dá para aproveitar. Não é o ideal porque você não tem garantia de consistência, né, naquilo. Legal. Mas eu concordo com o Lucas, assim, é um modelo no sentido de dá para fazer um uso de compatibilização espacial, né, tridimensional, geométrica. Só que acaba parecendo um pouco desperdício, né? Eu fazer a modelagem geométrica. Poderia vir mais. Né, cara, coloca uma descrição nisso aí e o peso, né, dessa coisa, porque eu já tenho volume. Volume, se eu colocar densidade, eu tenho peso, né? Então, qualquer tipo de quantidade assim parece muito natural. Por isso que eu acho que talvez as pessoas falem muito de um modelo sem inteligência, etc. Porque, se você gerou um modelo 3D, por que você já não aproveitou que você estava no meio do caminho e colocou a informação? Porque aí eu ia conseguir extrair, né? Ou então a forma de organizar, né? Porque, por exemplo, muitas vezes a gente tem que fazer um planejamento, né? 4D, vou usar essa palavra aqui, mas porque às vezes você fica encurralado. Mas o mercado ainda conhece. Às vezes você fica encurralado, não tem como. E eu preciso, por exemplo, organizar o modelo em pedaços, né? A CWPs lá, IWPs, e aí eu já vi muita gente assim, cara... vendo o que faz parte da CWP e selecionando, aí monta o pacotinho ali, né? Se tivesse parametrizado, era muito mais fácil de filtrar e fazer a seleção. Fazer uma automação, né? Isso. E sobre grandes obras, grandes ou pequenas obras, eu acho que é questão de maturidade do mercado. Quando o mercado, o BIM, igual o José falou, não vai ser mais um tabu que a gente tem que ficar falando dele. Vai ser a forma como a gente faz engenharia, como a gente executa a obra, como a gente opera. Vai ser projeto, né? Vai ser projeto. Então, assim, hoje talvez a gente ainda tenha um cenário onde as grandes obras, né, alguns players até colocam assim... A partir de tantos milhões eu vou usar BIM antes, menos que isso eu não vou entrar, ou às vezes eu vou entrar numa etapa mais avançada do projeto, alguma coisa assim. Mas a tendência é que realmente migre tudo, né? Vão ser descontinuados talvez os softwares CAD, né? Acho que tem algumas coisas que a gente vai mudar. ver. E também, assim, você tem ferramentas... caras para projetos caros, tem ferramentas de baixo custo para obras de baixo custo, né, também. Então, hoje você tem software open source, né, se a pessoa quiser lá... Dependendo do volume ali da obra, né, dá para utilizar. E isso é importante, porque, gente, o que a gente está trazendo aqui, né, e o intuito é que, né, o BIM aí, quem não está usando, né, se atentem a isso.
que é ganho. Né? A ideia de ter ali um modelo realmente que se você, para uma revisão, para um outro projeto já está tudo pronto, compatibilização, tem vários benefícios aí, que aí vocês, né, são mais craques, apesar de eu ser BIM Manager, mas a minha pegada não é essa. Eu vejo assim, o BIM tem muita coisa que a gente tem que realmente levantar, né, para ganho para a obra. E, na minha visão, um dos principais é a extração de quantidades. Sim, take-off. Take-off, gente. Quem já fez take-off aí no passado, né? Quem é de planejamento aí, fazia take-off levantando no CAD e joga... Como é que chama aquele software que a gente usava lá para exportar o CAD? Chama Lisp. Lisp. E aí joga para um software e faz cálculo. Gente, pelo amor de Deus. Vamos fazer no BIM. Sai automatizado, mudou, né? É assim, um avanço, né? Às vezes o tempo, né? Isso que você está falando, às vezes o tempo que você gasta fazendo take-off, você vai usar modelando. Podia usar na engenharia. Pode usar na engenharia, então você vai sair com um modelo com maior qualidade, identificando só de modelar, né? Isso estou falando da pior das hipóteses, que você já avançou em engenharia e você vai ter que modelar para fazer take-off, né? Mas no outro cenário, melhor ainda, né? Poxa, eu vou já sair ali com um modelo que já está preparado para extrair take-off ao longo do desenvolvimento, né? Então, isso que a gente faz com construtibilidade, de trazer o planejamento, por que não trazer o orçamento e começar a iterar ali, né, o projeto para chegar lá? Estou aumentando, estou diminuindo o custo? Como que as minhas decisões... Simular, né, Lucas? Simular. Como que minhas decisões estão influenciando no custo daquele empreendimento ali, né? Então... Eu vou até trazer uma visão aqui para todo mundo. Imagina que lá na engenharia a gente desenvolve um BIM que já vai saindo com o quantitativo atualizado e tal, né? Hoje a grande dor é a passagem de bastão da engenharia para a implantação. O que acontece? Eu acabei engenharia e aí foram revisando e tal, mas já entraram para contratar aqui as construtoras e não revisam essa engenharia. E aí aqui tem alguém revisando, mudando escopo, aumentando, diminuindo e tal, e tem alguém sendo contratado. E aí, quando chega para implantar a obra, o que acontece? Cai na nossa mão, né? Assim, o escopo mudou, take-off. Imagina que isso é um BIM que está sendo atualizado e está assim, não, peraí, gente, olha aqui, ó, na hora da contratação, não, já tem alguma coisa diferente, automatizada aí. Gente, olha o ganho que isso pode, né? O que vocês acham? Hoje, assim, a gente já tem ganho, porque quando a gente faz, né, nesse caso, assim, às vezes a gente recebe uma PQ, né, e tá fechado o contrato ali com a construtora com base no PQ. Aí na hora que a gente vai modelar, dá diferença. Porque o projeto a gente modelou com base no projeto mais atualizado. Exatamente. Mas aí a gente tem muito mais certeza, né, e que confiança. Aquela é a quantidade real. Que aquela é a quantidade real. Exatamente. Que qualquer coisa que mudar assim no campo, a gente pode ter certeza que provavelmente vai ser por uma mudança de situação ali do campo, né? Outro dia a gente estava trabalhando num projeto que era para obra de contenção, né, solo grampeado. E a gente modelou os grampos, né, cada grampo assim para saber assim, quantos grampos eu tenho numa determinada elevação. Então, né? no caso, esse modelo a gente usou para fazer o take-off conforme as divisões de atividade da obra, né, para ajudar muito o pessoal ali de planejamento a fazer os cálculos de duração com mais assertividade, né, com mais precisão. E na hora que chegou uma mudança, por exemplo, na posição dos grampos, a gente alimentou isso no modelo, né, e hoje isso linka com o BI, onde mostra, né, visualmente, assim, com cores diferentes, qual grampo que foi executado, qual que já foi perfurado, concretado, instalado, etc. Então, gera uma gestão à vista assim, visual, né, do modelo, que antes a pessoa tinha que ir lá no Excel, pintar, num print, pintar com uma bolinha, ou então numa folha de papel. Famosa assim. trabalheira. Projeto, pinta no projeto. Esse aí eu não vi ainda não, né, Vargas? A gente tem que... ficou bem legal. Esse aí você tem que divulgar pra gente. Vamos lá. E assim, é muito importante também esse feedback com a equipe de campo que a gente tem tido. Então, assim, a gente que é do BIM, da PhD, que estamos no escritório, né? E para mim isso tem sido muito legal, assim, porque era a única experiência que eu não tinha tido, que era de ir para a obra. Mas hoje eu não vou, só que eu comecei a entender muito mais como é que as coisas funcionam, como são controladas. Quais as dores, como eles usam, né, o modelo. Isso, porque a gente tem que tentar ajudar a obra. Né, o BIM que ajude a obra ali. Numa reunião eu abro, né, um BI que tem um modelo ali
E, cara, isso e não é não é só para apresentar, saca? Aquilo ali é um relatório, é um reporte. Né? É um produto que gera um valor, assim. Que seja... Eu falo muito para o pessoal que o BIM é uma interface gráfica. Né? Virou uma grande interface gráfica para a gente, assim, porque facilita muito mais o entendimento, tira a abstração. Né? A gente não precisa olhar um monte de desenho, a gente olha para um modelo federado. Então, isso democratiza a informação, né? Exatamente. E isso eu acho muito legal. Com esse viés aí, eu queria até, assim, isso é o que a gente tem feito, né? Vocês fizeram lá na pré-história, sei lá, na Arca de Noé, o movimento do aculturamento do BIM, né? Agora nós estamos fazendo um movimento do BIM na obra, né? O que é né? Qual é isso aí que você está falando, né? O que vocês acham aí que realmente é um diferencial que as pessoas a gente pode contribuir para que as pessoas pensem realmente ali na engenharia para que esse BIM consiga agregar na obra? Você fala o que precisa ser feito na engenharia para... Isso, como que... eu acho que assim, falando de benefícios, né? Hoje falando dos cases que a gente tem, né? Então, o primeiro benefício é isso que o Vargas falou, né? A gente trazer um modelo ali que às vezes você tem que abrir 1000 pranchas para entender o que é o... Começar a conversar. Né? Tem que pensar que o cara da construtora e se ele não... que é bloco, né? Se ele não foi contratado lá atrás, nas contratações integradas, né? Ele tá chegando ali pela primeira vez. E aí aqueles problemas que a gente tem, né? O cara tem 15 dias para montar uma proposta técnica. Às vezes em BIM. E aí? Como é que o cara... né? Então, acho que o primeiro benefício é esse, né? Você conseguir integrar a informação e centralizar ela e ir extraindo informação daquilo ali. Seja o take-off, seja o próprio entendimento da obra, né? Então, acho que esse é um ponto. E hoje, né, a gente está vinculando o modelo BIM em modelos de gestão, né? Que eu acho que eu mostrei um pouco no outro podcast, né, onde a gente consegue trazer a informação para quem toma a decisão lá na ponta. Né? Então, o cara consegue ele mesmo interagir com o dashboard, ver no modelo, né, vinculado a uma PQ. Então, eu quero ver essa CWP, essa IWP, ele clica, já plota para ele, então ele, então eu sei que quero ver agora o que eu vou executar nas próximas 6 semanas. Então, essas informações gerenciais de acompanhamento e controle da obra, né, são feitos utilizando o BIM, diminuindo o nível de abstração, né? Centralizando a informação. Então, tem uma série de benefícios aí, né? Porque o que eu acho que tem que acontecer basicamente é a engenharia falar a mesma língua que a obra, né? Exato. E assim, acho que a obra fica... ela se envolve mais tarde, né? E ela acaba sendo impactada por isso, assim. Eu acho que a engenharia, ela sempre tinha que ter alguém ali representando, né, a obra durante... Que é o que acontece na construtibilidade. Aí é a PhD, por isso que nós estamos lá. Exatamente. Construtibilidade. Se né, você tenha o projeto sendo pensado para execução, né, na hora que aquele modelo estiver pronto, o modelo está pronto para construir. Exato. Então, assim... Aí, de fato, vira um modelo que você consegue utilizar. Agregar. Exatamente. Exato, porque aí eu já pensei nas coisas que, né, na dinâmica da obra, do que vai acontecer, né, nas sequências, etc. Porque o que eu já fui projetista e agora estou do lado, assim, vendo o que acontece na hora que as coisas vão para a obra, né? E como projetista a gente ouvia muito assim que vocês não sabem como é que isso acontece, etc. E eu já passei por situação assim... Né, que eu já falei outro dia, eu fui projetista de mecânica, a gente tinha que fazer uma engenharia reversa numa escada de fora de estrada, né, que a gente fez um levantamento em um modelo, só que ele ia ser montado em outro modelo. Então, lógico que não ia caber, não ia dar certo. Deu tudo errado e o cara me xingou. Aí também não ajuda, né? Mas assim, porque e também essa questão assim prática de modelagem, né, de quais informações precisa ter para a obra, ou então pensar no processo do como, né? Eu vou passar esse modelo da engenharia para a obra e a obra vai continuar, né, trabalhando em cima dele, refinando ele mais ainda. Né? Então, é aquilo que você falou, né? Quando eu tenho uma transição de fase, eu tenho uma queda, né, de informação, de produtividade. Então, a ideia é que eu tenha uma continuidade, né? Exatamente. E aí, a gente talvez tem que pensar assim, nessa... Porque muitas vezes, assim, o modelo está em BIM, alguém vai lá e engaveta o modelo, né? Às vezes não sabe que esse modelo está lá, aí a obra recebe desenho, recebe as PQs desatualizadas, ou então, né,
que poderiam ter sido atualizadas ali, e aí do nada surge. Todo aquele trabalho foi perdido, né? Ou subutilizado, no mínimo, né? Subutilizado. Então assim, voltando naquela primeira pergunta que você fez, né? Tem um esforço aí também de pensar nessa gestão da informação. Né? Não só a gestão dos desenhos hoje, né? Mas, por exemplo, qual que é a informação mais atualizada, onde que está, como que vai ser armazenado isso, como que a gente passa para frente. Porque, por exemplo, a construtora às vezes vai pegar só um pedaço da obra. Então, será que ela tem que receber só um pedaço do modelo? Né? Ou não, ela recebe o modelo inteiro, mas tem identificado ali qual que é o escopo dela. Né? Como que na prática a gente resolve isso? E aí, cara, tem que parar e, lógico, aí quando eu falo essa palavra, né? Parar para fazer a coisa, eu não quero dizer literalmente parar, mas tipo assim... Pensar, né? Parar, pessoal, a gente planejar, tem que pensar. Né? Tudo é isso, pensar, né? Tudo nisso. Bate nisso. Planejar bem planejado, né? Isso para tudo. E a gente falou um pouco aqui até então sobre o passado, né? Desmistificamos alguns mitos, então o BIM não é um software. A gente falou sobre isso, falamos um pouco de como o BIM pode ajudar na obra. Falamos também que, claro, dá mais trabalho, mas a gente consegue extrair um resultado para o projeto muito maior, mais né? Benefício, e você consegue ter um ganho maior. E aí a minha pergunta para vocês é, daqui para frente, para onde está caminhando o BIM? A gente está vendo a maturidade, ela foi aumentando, hoje a gente já tem modelos melhores, a gente já tem recebido modelos melhores em projetos de grande porte, né? A gente já não vê mais o modelo ser um mito, um modelo em CAD. Então, isso já foi passado. O 4D começou a virar, de fato, algo utilizado no dia a dia das obras. As pessoas estão começando a trazer isso para a raiz. O 5D está começando a chegar. E para vocês, o que é o futuro do BIM? E o quão longe ou perto estamos desse futuro? Eu acho que a gente tem ali um mercado que está desnivelado, né? Eu acho que essa é a minha visão, pelo menos. Hoje eu estava num cliente e a gente estava falando sobre quantas empresas já usam BIM. Ele é um cliente de projetos de infraestrutura, né? E aí ele me falou, Lucas, eu acho que aí uns 2% das empresas do Brasil só que usam BIM. Cara, não sei, eu tenho uma visão um pouco diferente, mas eu acho que eu tenho uma visão, eu que estou o dia inteiro mexendo com BIM, a gente tem a impressão que está todo mundo usando, né? E aí você vê isso, um cara que tem uma percepção, né, de que o mercado não reagiu ainda. Eu que já estou no mercado, acho que está acima, eu acho que a gente tem um meio termo ali. Então tem gente que está muito avançado, tem gente que está muito atrasado, então falta esse nivelamento, depende do setor, né? Tem setores que estão mais avançados, né? Mas a gente já vê realmente isso que você falou, o BIM já saindo daquele basicão ali de modelo 3D, de compatibilização, né? Tem uma imagem que a gente sempre mostra nos cursos de capacitação e nivelamento de BIM, que é o iceberg do BIM. Não sei se já comentei isso com vocês, mas a ideia para cima do iceberg você tem ali compatibilização, projeto, 4D, às vezes até o 5D. Para baixo você tem ali estudos luminotécnicos, você tem estudos de sustentabilidade, você tem uma série de coisas que dá para ser feitas, simulações, né? Que dá para ser feito usando o BIM. E a mesma coisa dos requisitos também, né? Todo mundo pensa, é software, hardware e treinamento. Pronto, já resolvi e estou com o BIM implantado. Pronto. Esquece da questão de padrão, governança, o tanto de coisa que tem por trás, né? Então, a gente tem visto algumas coisas surgindo, né? Assim, o BIM, pensando que o BIM ele é uma grande... Ele não se limita a isso, mas de certa forma é uma grande base de dados, né? Várias outras coisas e tecnologias e conceitos vão beber da fonte das informações do BIM. Então, como que eu integro o BIM com a AWP, por exemplo, né? Ter a codificação, o LPS, que a gente tem utilizado muito nas nossas obras, né? Então, o BIM ele já faz parte hoje das rotinas ali do LPS, do Six Week Look Ahead, né? Daquelas rotinas mesmo ali do Lean Construction, né? Inteligência artificial, então como é que eu pego as informações do modelo e coloco uma IA para ir trabalhando essas informações e me dar resultados, né? Tem uma outra pauta, eu acho que também está muito em voga, que é a questão do ESG, né? Então, falando de BIM, principalmente a questão de sustentabilidade, eu acho que muito em função de mudanças climáticas e o negócio está chegando perto da gente, eu acho que está todo mundo meio que acordando para isso, né? A gente tem participado de alguns eventos e assim, a quantidade de linhas de investimento que tem para financiar projetos. Esses dias a gente viu um case, inclusive, né, de que onde foi usado o modelo BIM
para determinar a pegada de carbono ali daquele projeto e otimizar essa pegada de carbono, e com isso conseguiram um financiamento com juros baixos e conseguiram viabilizar o custo da obra usando com um empreendimento mais sustentável, né? Então eu acho que isso é uma coisa que vai crescer bastante, né? E a questão da operação, porque eu acho que agora a gente já, vamos dizer que a gente está na metade talvez da implantação do BIM na obra ali, ainda tem um caminho, mas já estamos com um pezinho ali. Acho que agora a parte de operação, falando de digital twin, né, tudo isso eu acho que vai ser uma grande tendência também a partir de agora. A gente começar a ver mais cases de operação. Principalmente porque o Auner também já está entrando no jogo, né? Antes a gente ficava muito ali no projeto, né? Então agora eles já estão mais maduros para realmente ter isso e levar para a última etapa, que é a operação. E é a mais importante, né? 80%, 70% dos custos estão ali. Né? Então, como é que a gente toma decisões nessas outras etapas para otimizar esses 70%, 80%? Ser mais eficiente, mais sustentável e por aí vai. Eu vejo também que tem uma questão de gerar mais automação, por exemplo, essa questão de inteligência artificial, né? A gente teve um workshop lá na PHD, que eu infelizmente não participei, mas depois eu vou assistir. Mas eu já estava até comentando com o pessoal que algumas coisas do ChatGPT, por exemplo, já consegue me ajudar, assim, coisas práticas que eu tenho que fazer no software, gerar algum script ou ter ele meio como um assistente ali meu, né? E até exemplos que acho que o Lucas vai mostrar depois, que é um assistente que integra o ChatGPT para você perguntar coisas para o modelo, né? Porque hoje, por exemplo, o Takeoff, a gente tem que executar um comando, né? Selecionar as coisas e fazer o take-off. Então, daqui a pouco a gente vai começar a conversar com o modelo, né? Por exemplo, quantas quantidades de tal coisa eu tenho nesse modelo. A gente trouxe separou alguns vídeos, né? Será Coloca que aí para nós, Matheusão. Colocar aí? Claro. Se puder colocar Aí, ó. Aí falando de IA, aumenta a tela aí para nós, por favor. Aí. O IA, ele tem, a IA para BIM, né, ela também tem uma pegada, né, do design generativo, né, que é como que você resolve o design e o projeto através de algoritmo, né? Então, essa é uma solução, por exemplo, que foi desenvolvida por uma empresa que eu sou sócio, né, e a gente desenvolveu um sistema que faz a paginação e o projeto de paredes, de formas de alumínio para parede de concreto, né? Então, ali, ó, ele já lê a informação do modelo BIM. O modelo BIM traz informação de espessura de parede, de altura, layout, e ele já distribui, através do algoritmo, através de uma regra, essas peças, né? Ali depois o cara consegue fazer modificações, mas olha só, eu não tenho mais que ficar clicando e ó, aqui vai ter um pilar, aqui vai ter uma peça, aqui vai ter uma faqueta, aqui vai ter não sei o quê. Você tem uma lógica, um algoritmo que você pode mexer nos parâmetros desse algoritmo. Então, aumenta a dimensão das peças agora, ou diminui, enfim. E aí ele vai mexendo nisso e o algoritmo vai resolvendo para ele. Então, você consegue fazer milhões de simulações em alguns segundos, coisas que antes era impossível, né? Você não tem tempo para fazer isso, né? Então, de certa forma, né, é o generativo do GPT, né? Generativo, enfim, eu não sei a sigla, mas é a mesma ideia, né? E aí esse outro... Pode colocar o outro vídeo, por favor, esse aí. Esse aí é um amigo nosso também, né? De longa data. Que é o que eu estava citando. Quer falar desse tá no ChatGPT. Esse vídeo é do Maicon Freitas. Bom dar crédito, um porque o cara é muito Maicon fera. Aí. Porque acho que ele ganhou, inclusive, um hackathon que a Autodesk promove como melhor solução, né? Foi essa dele. Então, basicamente, ele integra o ChatGPT com a API da Autodesk. Então, a ideia é que ele começa, né? Abre um chat ali e começa a interagir com o modelo. Então, ele pede para, por exemplo, contar o número de janelas, selecionar elementos. Então, não só para o modelo dar informação, mas ele agir em cima, né? Operar o software por você. Informação rápida. Exatamente. Não, e se você pensar também, isso tem muito a ver com a acessibilidade, né, cara? Então, imagina uma pessoa que tem dificuldade motora, assim, ela conseguir por comando de voz, assim, fazer as coisas, alguma coisa desse tipo. Legal. Muito bacana. Bem bacana, né? Aí dá para ver as possibilidades, né? Você consegue ter através que a gente vai ver aí nos próximos anos, né? Isso aí é só o inicinho, né? Já tá bem... E assim,
Desculpa. Não, pode falar. E assim, tem tido muita tecnologia nova, assim, em termos de software, né? Porque acho que teve uma época que você tinha os grandes fabricantes, assim, publicando todo ano a atualização dos softwares, agora estão surgindo softwares novos, né? Então, esse software, por exemplo, de formas, né? Soluções novas, porque às vezes o mercado desse tipo de coisa não estava surgindo com coisas que atendessem, né? Então começa a surgir novos softwares BIM, inclusive, né? Mais opções aí para as pessoas e também das experiências que a galera está tendo mais maturidade, né? Também nos projetos, assim. E o Lucas falou um nome que tem sido muito usado no mercado, que é o Digital Twin, né? Sim. Explica pra gente o que é o Digital Twin, qual o ganho que ele pode gerar num projeto, como ele está sendo utilizado hoje, se já existem muitos cases de Digital Twin. Como que é a visão de vocês? A minha visão é que ainda está muito incipiente, né? Eu acho que isso vai ser algo que a gente vai ver nos próximos anos aí. Imagino que a partir de 2025 a gente vai ter uma crescente disso, né? Mas basicamente, né, o Digital Twin é um gêmeo digital. É como, pensa que você vai ter uma cópia daquela construção, né, seja ela qual for, dentro do computador para você tentar gerenciar ela, né, ali dentro. Então nós estamos falando de gerenciamento de manutenção, né, das operações de manutenção. Nós estamos falando de gerenciamento de espaços, né, então para alguns tipos de empreendimento, como que eu divido os espaços, atualizações, né, de modificações que são feitas naquela construção. E o Digital Twin ele também tem uma pegada muito da questão de sensores, um pouco vinculado à IoT, né, na internet das coisas. Que é como que eu tenho sensores, né? Eu acho que aí tem umas soluções aí, se você puder colocar de sustentabilidade, que mostra um pouco disso, né? Então, qual que é a ideia? Eu tenho sensores ali espalhados pela minha construção e esses sensores... Não é esse não, é o... Não, acho que é esse aí, ó. Esse aí. Então, olha só que interessante. Aí poderia ser qualquer tipo de sensor. Pode ser numa barragem, deslocamento da barragem, tudo isso... Movimentação de terra, né? Exatamente. Em tempo real, nesse caso aqui, é a temperatura de ambientes, né? Então, ele consegue ver um retorno da temperatura ali. Não sei se necessariamente em tempo real, né? Porque aí depende do dispositivo que você está usando. Mas a ideia é que você vai alimentando esse modelo. Então, é como se você tivesse um cockpit ali para ir monitorando e operar a sua planta, né? E operar a sua planta. Essa é a ideia. Eu acho que um grande ponto, né, nessa caminhada, nós estamos falando aqui ainda, né, acho a maioria do nosso podcast foi da implantação da engenharia para a obra, né? E que está avançado. Da obra para a operação, né? Imagina, a pessoa está lá recebendo, né, uma mineradora, recebendo uma planta nova, que ele vai estar ali na mão com um modelo pronto, que na hora que ele clica tem um manual, que tem qual que é a vida útil daquele motor, que sabe quando que ele tem que fazer manutenção. Gente, olha o ganho que a gente pode, né, dar para a operação. Se isso chegar aqui, né, na ponta aqui, eu acho que esse é o grande desafio, né, do mercado. Né? E aí também o desafio da obra, aquela continuidade, né? Da engenharia para a obra, eu tenho o famoso do as-built. Isso. Então, como que a gente vai fazer o as-built? A gente vai modelar do zero porque eu não recebi o modelo, ou então, recebi o modelo num formato que eu não consigo editar. Né? Como que na prática isso vai ser? Quem que vai ser responsável? Né? Eu tenho que contratar já a construtora que tem uma capacidade também de fazer isso. Mas aí ela não tem capacidade. Mas porque ninguém contrata. Né? Então, talvez aí também entre a questão do IPD, né? Que a gente estava conversando. Porque às vezes o cliente ele quer o benefício, né? E coloca o ônus da implementação da solução no fornecedor. Né? E o fornecedor não tem nenhum auxílio, nenhum suporte para aquilo. Né? E às vezes projetos pilotos que a gente tem que testar, a gente tem que errar, né? Eu cito sempre a experiência lá da Engemex. A gente trabalhava dentro de uma empresa onde a gente prototipava muita coisa, a gente experimentava e errava. Então, quando a gente ia para um cliente externo, né, a gente já tinha tudo na ponta da língua. Então, a gente tinha muito mais confiança. Né? Então, às vezes, internamente, gerava muito atrito. Porque todo mundo viu, todo mundo sofreu, né, com a dor do aprendizado, assim. Então, a gente tem que pensar como que é esse processo, né? Eu não posso só exigir, querer que tem alguém pronto, porque não vai ter ninguém pronto. Eu tenho que gerar aquela
aquela demanda no mercado, porque eu quero colher esse benefício. Né? Porque eu vejo que lá na frente, se eu tiver... mas pô, aí eu tô formando meu fornecedor pro meu concorrente. Faz parte do jogo, o mercado precisa disso, né? A gente estamos todos no mesmo ecossistema, né? Trabalhando para que projetos sejam cada vez mais rentáveis, né? E deem para a sociedade como um todo mais resultado, né? Sim. Isso até a gente já está indo para o final. Eu queria só trazer um ponto, gente, que na visão de vocês, né? Qual o melhor movimento aí para que essa cultura, né? Como que a gente consegue, né? Elevar o BIM, elevar essas tecnologias e fazer com que isso cada vez mais chegue aí no mercado de uma forma que a gente possa abranger mais aí o mercado da construção. O que vocês acham? Contrate a pegada. Pergunta de $1 milhão, né, cara? Assim, mas eu acho que tem muito a ver com capacitação. Sempre vai ter a ver com isso, né, cara? Então, assim, esses mitos que a gente falou ali, muitas das vezes é porque o cara não tem conhecimento sobre aquilo profundamente, né? Aquele negócio, BIM, eu ouvia em 2015 e eu achava em 2010 que BIM era software. Tá tudo certo. E hoje, até hoje a gente falando disso, né? Pô, mas às vezes o cara entende, ele ouve e sabe que BIM não é software, mas ele não entende 100% aquilo. Então, o que acontece? O cara fala, não, eu sei que BIM não é software, eu sei... Aí, na hora que você começa a implantar, aí ele fala, não, mas eu quero treinamento do software, Calma, nós temos que fazer um diagnóstico, nós temos que definir objetivo, nós temos que fazer um monte de coisa, nós temos que mexer no seu processo, né? Nós temos que ver um monte de coisa antes do software. Então, gerenciar essa expectativa, que às vezes... E aí é falta de conhecimento, né? Às vezes é realmente não entender e tá tudo bem, né? Assim, mas acho que passa por isso, sabe? Esse movimento de capacitação, de aumentar o nível de conhecimento das pessoas, eu acho que é um dos grandes solucionadores desse problema, né? Porque à medida que isso virar comum, as pessoas não vão incorrer, teoricamente, nesses mesmos erros, né? Então, vai vir outra aí vai vir outro problema, né? Mas eu vou aproveitar aqui e já dar um spoiler aí que em novembro, né, nós vamos ter o Masterclass de BIM aí da PHD Hub e vai ter realmente muito conteúdo aí, a turma, né? Tá empenhada aí pra gente trazer essa cultura nova aí do que a gente está vendo aí de melhor dentro dos projetos. E hoje está muito claro para nós que estamos vivenciando isso no dia a dia, mas se tem alguém assistindo o podcast e ainda acha que isso é papo de doido, realmente se preparem, né? Busque informação. E a gente está hoje com 2 pilares de conscientização de BIM, né? 2 apaixonados que estão trazendo o BIM para o mercado, estão difundindo isso. Então a gente tem que, de fato, agradecer todo o trabalho que vocês fizeram até agora, né? De impulsionar o BIM. E para nós, né, Pedro, que éramos voltados para a obra, que vivenciávamos obras e que tínhamos uma ideia de que o BIM não chegaria lá, a gente está vendo no dia a dia que já chegou e que já traz muito resultado. Muitas das dores que a gente tinha, vocês ajudaram lá no passado, criaram toda essa cultura, já estão hoje levando isso para a obra. Pô, isso é um trabalho assim, fenomenal. Então, obrigado por deixar com que a gente compartilhe desse movimento também com vocês. E para quem está vivenciando isso, assistindo a gente, pessoal, pesquisem, analisem, procurem, né, referências no mercado, que eu tenho certeza que hoje já não é mais uma querência do mercado. O mercado já mudou para o patamar de que o BIM é o novo presente, né? Porque eu acho que até, né, voltando na história de como que a gente conheceu, era muito isso. A gente sentia falta de que as pessoas apresentassem, cara, tipo, mostra conteúdo, né? Mostra o que você está fazendo e eu mostrar, o pessoal brinca, né, que influência no LinkedIn, mas muitas vezes eu coloco coisas lá que eu fico assim, cara, eu acho que isso é uma teoria da minha cabeça e eu quero colocar isso, faz sentido, né, para outras pessoas? Será que eu estou pensando isso sozinho? Porque eu acho que foi muito nesse momento que eu comecei a pensar assim, que a gente, né, fica isolado ali, né, achando que a gente está fazendo grandes inovações e às vezes já tem alguém que passou por aquele problema. Então, eu vejo isso muito dentro de implementação, né, que a gente também está com consultoria de implementação de BIM. E, assim, muita empresa que está numa bolha ali que aquilo ainda não chegou, até para o que o Lucas estava falando, né? Você tem gente que está ainda projetando em CAD como se nada tivesse acontecendo. Tem muita gente que está lá na frente com um nível de maturidade muito legal, né? E tem um meio termo ali que o pessoal, né, fica falando
vira meio que um papo de doido, assim, porque eu não alinho expectativa, eu tô falando uma coisa, a pessoa tá esperando outra, né? O cliente pede, só coloca uma palavra lá, BIM, na requisição técnica e acha que ele vai ter o que ele quer. Não, você tem que... Detalhar, né? Detalhar mais, saber pedir, né? Exatamente. Minha mãe fala assim, uma vez ela pediu para eu fazer uma coisa, e aí eu fiz, acho que de um jeito que ela não gostou, assim, né? Eu falei, pô, mãe, pede a mão, tá querendo o braço. Aí ela falou assim, dá a mão direito, então. Faz feijão com arroz. Meio que isso, assim, faz direito, uma coisa. Eu acho legal, assim, né, nessa história que ele tá contando aí, como que as pessoas que começaram no BIM mais cedo, né, e cada vez quando as pessoas se interessam, é porque elas... De certa forma, elas têm essa inquietude de colaboração também, né? Então, isso que o Vargas falou, eu vi muito quando eu comecei a fazer network. São pessoas que realmente veem ali uma oportunidade de mostrar, levar o conhecimento, trocar, né? Compartilhar, discutir, né? E isso, às vezes, nem sempre a gente vê no mercado, que é um mercado ainda muito tradicionalista, né? Então, é muito legal ver como que o próprio BIM como conceito já preza por isso e como que as pessoas que vão atrás do BIM acabam tendo esse mesmo perfil. Colaborando, né? Naturalmente colaborando. Nery também, né? Teve... Quem me ensinou, eu vou falar aqui, você não me briga o meu. Quem me ensinou o 4D aqui, ó, aí, ó. Orgulho, cara. Orgulho. Depois virou um baita no professor, então, pô, feliz. 4D, eu liguei pro Lucas, não sei como é que faz esse... Como é que tem um negócio lá de sincronizar, né? O Lucas que ensinou. Muita história, né, cara? Muito bom. História. Eu fico feliz, primeiro, né, por vocês por estarem aqui. Né? A gente está falando aí de BIM e falando com essas duas feras aí, essas duas lideranças aí de BIM do mercado, e que hoje estão aqui com a gente, né? Estamos juntos aí nesse movimento. Da gente poder realmente trazer isso, né? Agregar isso para o mercado, agregar isso para quem escuta a gente aí, para quem está nos nossos podcasts. Fico extremamente feliz e agradeço, né, por estarem aqui, por contribuírem. Já estamos chegando no final aí, o Sidney já está ali, né? Na cola. Então, pessoal, obrigado aí, Lucas, obrigado, Vargas. Obrigado por estarem com a gente. Muito obrigado. Muito massa. Para quem está começando em BIM, o que vocês falariam para essa pessoa? E para quem já está hoje namorando ali, falando assim, olha, eu gostei, essa é uma metodologia que eu quero seguir. Qual que é o conselho do Vargas e do Lucas para esses profissionais? Cara, tem algumas leituras, né, que são muito boas, assim, os manuais da BDI, que são lá de 2018, 17, né? CEBIC, né? Tem esses manuais. Seguiu o LinkedIn do Vargas aí, fala aí qual que é o LinkedIn aí, o Vargas e do Lucas José aí. Antônio Ribeiro Vargas. Lucas Andrade Batista. Segue essas feras aí que vocês vão estar na onda. O Vargas é mais ativo lá nas redes sociais, eu tô devendo muito compartilhar com isso. Aí tem que pegar o YouTube lá das antigas. Tem o Escola de BIM lá, né? Lá é um conteúdo bem basicão, mas acho que um beabá ali de BIM, eu brinco ali que é a explicação rápida para quem não entende nada de BIM. Você vai explicar para sua tia que não sabe nada de BIM, então acho que é uma forma fácil de explicar ali, né? Mas tem muito conteúdo, isso que o Vargas está falando. Os próprios cursos, né? A Masterclass aí que a PhD tá fornecendo, e a gente vai trazer muita abordagem teórica, né? Essa teoria, essa base de BIM, mas de uma forma mais fluida, mais rápida, e partir muito para a prática, que a gente acha que as pessoas fazendo, né? A gente acabou aprendendo muito assim, né? Lá atrás, testando, errando, vai daqui, mesmo, vai dali. Raiza, né? Então, assim, a gente tem na Masterclass pensado muito nisso, em como que a gente estrutura para que as pessoas pratiquem. Vai sair de saber fazer uma modelagem básica, para saber montar um 4D, quais são os parâmetros que eu tenho que imputar no modelo para sair um 4D, para depois fazer um take-off. Então, ele vai passar por essa jornada para que ele realmente saiba como, né, operar realmente a coisa ali, né? Então, acho que é um caminho interessante, né? Você tem pós-graduações também, tem, né? Eventos, né? Participar dos eventos, assim, ficar sabendo, tentar, né? Segue os perfis, assim, no LinkedIn, né? Isso. Tem a CEBIM, tem agora o BIM Fórum Brasil, né? Legal, que é a muito Building bacana Smart aqui no Brasil. Né? Tá sempre tendo webinar, assim, porque chega uma hora que às vezes a gente precisa dar uma descansada também, mas no começo consumir tem muito conteúdo. Mas, assim, acho que essa coisa das literaturas, assim, sempre eu indico.
A Masterclass vai ser bem legal, assim. Eu acho que o modelo que a gente está formatando vai ser bem bacana. E a ideia é que seja justamente assim, para quem não sabe nada, já ter um sentimento bom assim de processo, né? Que acho que cada vez mais a gente tem que fazer uma imersão com a pessoa, né? Até nas implementações a gente tem feito mais coisas assim, quando é cliente, né, que está contratando o projeto, já ensinar a abrir modelo logo de cara, assim, uma das primeiras coisas. E prático, né? Prático, rápido. Como chegar ali no BIM realmente prático na obra, né? Obrigado, Moraes. Valeu, obrigado, Vargas. Obrigado, Lucas. Obrigado, Vargas. Valeu, Lucas. Obrigado aí vocês aí que estão aí com a gente, né? Nesse podcast da PhD Engenharia. Realmente muito conteúdo legal. Quem tá aí, coloca o sininho aí, siga as nossas redes, né? Siga o nosso LinkedIn, Instagram, YouTube. Estamos aí realmente promovendo tudo o que a gente vê aí de melhor dentro das obras. Tamo junto, até a próxima. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço. Valeu, obrigado. Tamo junto.